Olá, nosso tema hoje é limpeza espiritual. E quero compartilhar alguma coisa sobre isso com vocês. O título, parece até uma coisa meio de bruxaria, limpeza espiritual. Mas não é. Sabe que essa limpeza é algo bíblico. Você vê que a palavra fala de água, a palavra fala de sabão, sabão de quem lava roupa, sabão de lavandeiros. Quando os sacerdotes aspergiam, quando eles aspergiam a água, era um símbolo de purificação. Tudo no tabernáculo e depois no templo, tudo passava por um processo de limpeza. As roupas dos sacerdotes eram específicas. Então, há coisas que são como simbologias de algo que estava acontecendo espiritualmente, coisas que as pessoas faziam no físico, mostrando que o espiritual estava passando por uma limpeza. Por quê? Porque o pecado, ele contamina. O pecado contamina. E às vezes, talvez no automático, a gente fala: Senhor, me perdoa hoje por todos os meus pecados. Nem sempre só você fala: Pai, me perdoa os meus pecados, rapidamente, assim, na sua oração rápida e ok. Todas as portas espirituais malignas que Satanás puder usar na sua vida para criar contaminação, ele vai fazer. Então, nós temos que ser zelosos para saber que realmente na nossa vida ela está limpa diante de Deus. Então o Salmo fala que nós temos que limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração, lábios limpos. Isaías teve a língua purificada porque ele temia falar com o povo a vontade de Deus. Ele falava que habitava num lugar onde as pessoas tinham lábios impuros. Ele teve uma experiência espiritual com um anjo que os lábios dele como que pegaram fogo, tinha uma tenaz no lábio e ele sentiu que aquilo era uma purificação. Então, Deus está sempre nos proporcionando uma limpeza espiritual. Porque nós vivemos num mundo que você pode fazer algo que você pensa que é algo simples, que Deus perdoa, esqueceu. Eu creio sim que Deus perdoa e esqueceu. Mas Satanás esqueceu que você tem uma porta aberta, que você liberou palavras e sujou seus lábios, que você fez coisas, agrediu pessoas, você usou sua mão de uma maneira que contaminou a sua mão. Será que ele se esqueceu que alguma coisa aconteceu na sua casa e contaminou a sua casa? Será que ele se esqueceu que algum pecado, alguma porta, alguma palavra, algum objeto, ele não esqueceu? Por que ele não esqueceu? Porque ele é legalista. Nós podemos viver a vida inteira para estudar a palavra. Satanás tem milênios a mais de conhecimento dessa palavra. E é claro que ele não tem a revelação, ele não tem a rema, ele não tem o amor, ele não tem o perdão, não. Mas ele sabe onde está a legalidade. E ele age onde nós não estamos dentro de uma legalidade. O pecado contamina. Tolices, palavras bobas, torpes, que falamos, que às vezes sentenciamos as pessoas. Você já teve aqueles momentos de família que eram para as pessoas se curtirem, para as pessoas se amarem, e uma começa a denegrir a outra como se fosse um hábito de infância, só que não tem infância, porque todo mundo já tem 30, 40, 50 anos, e ao invés de falar: você é um cara muito legal, estou feliz com o seu sucesso, você permanece o mesmo, você é aquele cara, não vai... Você já percebeu que as pessoas, às vezes, elas continuam usando as mesmas palavras que só estão trazendo peso. Então, o que você fala, muitas vezes, está trazendo contaminação. Quando nós adoramos ao eu, quando nós adoramos ao mundo, quando nós preferimos as coisas desse mundo, quando nós supervalorizamos o nosso eu, o nosso querer, a nossa vontade, estamos contaminando o nosso espírito. Um templo profanado, na Bíblia, vamos pensar, o que é um templo profanado? Um templo que dentro desse templo existia adoração a outros deuses. Hoje, o templo somos nós. Quando dentro de nós a adoração ao eu, a adoração ao corpo, a adoração
a um ídolo da TV, a adoração ao dinheiro, a adoração a uma pessoa. Se dentro da sua vida, que é você o templo, existe adoração a outras coisas que não seja o único Deus vivo e verdadeiro, você está com o templo profanado. Você está com um templo esquisito. Um templo que Deus não consegue fluir. Porque um templo... você lembra aquele texto do profeta Ezequiel? Que Deus dá para ele uma visão e que debaixo das tintas das paredes, debaixo da primeira visão das paredes, tinham imagens desenhadas, tinha Tamuz, tinham os répteis que eram adorados no Egito. O templo profanado. Aparentemente tudo bem, mas quando Deus deu a visão profética para esse profeta, ele começou a ver que por trás daquela parede normal de templo tinha muita adoração escondida. Isso é um templo profanado. Relação sexual, qualquer prática sexual fora do casamento, sabe, o namoradinho juntinho, tão juntinho, bom, você tá tão juntinho fisicamente que já abriu portas para demônios de lascívia e tudo mais, contaminação do corpo, contaminação da mente, contaminação do espírito, a murmuração contamina. Então, o que Deus fala? Se limpa, limpa a sua vida, limpa a sua boca, limpa seu coração, limpa a sua casa. Então, esse tema é limpeza espiritual. Ezequiel fala, então te lavei e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Em nome de Jesus, que você seja lavado pelas águas que vêm de Deus, que é a palavra. Essa palavra que eu estou te falando, ela é um banho para você, se você abrir seu coração. A palavra é água. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo. Hebreus 10 diz assim, cheguemo-nos ao verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e nosso corpo lavado com água limpa. Tenhamos o coração purificado da má consciência, más pensamentos, pessimismo, murmuração, reclamação, ficar idolatrando, priorizando outras coisas que não são Deus, tendo o nosso corpo lavado com água limpa. Eu não estou falando de uma limpeza física, não é para você ir para o chuveiro se lavar, é para você ir para a presença de Deus e dizer, Senhor, me lava nesse dia, me lava, me perdoa, mas me lava, me limpa de tudo que possa estar na minha vida que não pertence ao Senhor. Limpe seu coração, seu corpo, suas mãos. Amém? Peça perdão ao Senhor, mas peça também essa lavagem. E para concluir, 2 Timóteo 2, 21, 22 diz assim, de sorte, se alguém se purificar destas coisas, será um vaso para a honra, santificado, idôneo, pronto, perfeito para o Senhor, preparado para toda boa obra. Você é o melhor de Deus, eu declaro uma limpeza do céu sobre a sua vida. Amém. Olá, quero compartilhar com você sobre o equilíbrio da nossa vida na perspectiva de Deus. Até porque acho que acabei pensando bastante nisso, né? Tem pessoas que têm tantas coisas para fazer, vivem estressadas porque não sabem se estão fazendo certo, se estão deixando de fazer alguma coisa. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem tempo para a família, tem que ter tempo para fazer um curso a mais, tem que ter tempo para ministério, tem que ter tempo para cuidar da casa. E eu creio que muitas pessoas passam por esse conflito e muitas pessoas acabam, alguma área fica parada.